Oi, gente, então continuando, né, com educação inclusiva. Então, falando da inclusão escolar agora propriamente dita, a ideia da inclusão escolar, como diz o nome, né, é incluir as crianças com deficiência no ensino regular. Então, assim, hoje a gente tem ali aquela separação, né, das escolas especiais e das escolas regulares. E aquelas pessoas que têm alguma deficiência ou altas habilidades são encaminhadas para as escolas especiais. Só que isso acaba promovendo ainda mais a exclusão, porque você separa, você classifica, diferencia, né? Você rotula. Então, precisa a ideia, né, da inclusão escolar é para que rompa esses estereótipos que promovem a exclusão. Então, assim, as crianças hoje elas são avaliadas por aquilo que elas pelos testes de QI, né? Como disse no outro vídeo lá de Binet e tal, pelos testes de QI, que basicamente mede o que elas não têm. Então, assim, as crianças, na verdade, deveriam ser avaliadas de uma forma que fosse avaliado o próprio potencial da pessoa, aquilo que ela pode trazer, né? Aquilo que ela pode utilizar no ensino. Então, a gente parar para pensar, a expectativa, né, ela dá origem a uma excelência, né? A excelência, ela surge a partir da expectativa. Porque quando você elogia ali uma criança, né, ó, parabéns, você tirou 10 na prova, etc. Enfim, a criança vai buscar mais essa melhoria, enfim, até atingir excelência. E a mesma coisa acontece no inverso, com a exclusão. Então, assim, se existe uma dificuldade de alguém e você vai lá e você exclui a pessoa, você classifica ela, né? Você fala assim, ó, você tem ali uma dificuldade, então você vai para uma escola especial, né? Encaminha para terceiros e etc. Você classifica, você exclui ela e automaticamente você acaba aprisionando a capacidade dessa pessoa, né? De se desenvolver. E na verdade, o ideal de ser feito é aprender a lidar com essas diversidades, né? E aí então a escola, a educação inclusiva, ela traz um reviravolta institucional, porque ela quer acabar com essa classificação, essa diferenciação, sabe? Tipo, os diferentes, normal e diferente, né? Escola regular, escola especial, enfim. E aí ela quer trazer então uma educação voltada para uma cidadania global, né? Terminando com os preconceitos e valorizando as diferenças. Porque as diferenças sempre existiram, sempre vão existir, e se a gente valoriza essas diferenças, aproveita esse potencial e etc., a gente acaba conseguindo tirar o preconceito, né? Tirar ali a exclusão do processo. E aí, então, a educação inclusiva, ela é um movimento mundial. Ela traz uma ação política, cultural, social, pedagógica, enfim, para que seja feito esse movimento de realmente incluir as crianças, né, que tenham uma deficiência ou habilidades, altas habilidades, enfim. E aí, a inclusão escolar no Brasil, ela está prevista em lei, pela Lei de Diretrizes e Bases, LDB, de 1996. E por que ela é importante? Porque se a gente só falar assim, precisa acontecer a inclusão, não vai acontecer. Muitas vezes com a lei as coisas não acontecem. Imagina sem ela. Então, a lei ela é um instrumento importante para que garanta essa inclusão. Então, a ideia, né, é que essa lei force essa inclusão. Tanto que essa lei tem um capítulo dedicado só à educação especial. Então, no Brasil, existem, né, algumas escolas inclusivas, tal, por conta de intervenção do MEC, mas ainda tem muito preconceito. Tem preconceito dos próprios profissionais, que não tem ali uma formação adequada para lidar com essas diferenças, dos pais da própria pessoa que tem ali uma diferença, né, ou uma deficiência, ou alta habilidade e tal, porque eles próprios,
às vezes são os primeiros a ter o preconceito, né? Fazer essa diferenciação. Eles próprios acabam não tendo essa aceitação e etc. E os pais daqueles dados como normais, vamos dizer assim, que eles falam, vai cair o ensino agora vai ficar ruim, meu filho vai ficar atrasado, enfim. Então existe esse preconceito, e esse preconceito ele causa, né, a estereotipação, e a estereotipação causa a exclusão social e escolar. Então a gente precisa começar, né, romper, mudar esse paradigma, mudando a nossa visão de mundo, né? Tendo uma educação fundamentada nos direitos humanos, né? Tendo o fim dessa divisão de escola especial e escola regular. Porque aquelas crianças que elas têm ali uma deficiência física, mental ou altas habilidades, elas se desenvolvem estando num contexto mais amplo, né? Então, se ela tá ali junto com as outras crianças, tendo esse contexto amplo, ela vai ter um progresso no ensino dela, né? Então, é importante acontecer essa inclusão. No decorrer do tempo, a escola teve uma democratização, então foram aceitos, vamos dizer assim, foi entrando novos grupos sociais, porém não aconteceu a inclusão, vamos dizer assim, né, a integração de novos conhecimentos. Então, mais ou menos assim, abre as portas, aceita, né, vamos dizer assim, tem novos grupos sociais, mas não novos conhecimentos. Então, assim, essa massificação de ensino, ela não possibilita o diálogo das diferentes aprendizagens, dos diferentes conhecimentos, né? Ele só é uma massificação de ensino, só agregou ali novos grupos sociais e vamos seguindo em frente dessa forma. E para as pessoas que têm uma deficiência, alguma coisa assim, tem uma escola especializada, a escola especial. Então, ela trata só com os alunos que têm uma deficiência ou altas habilidades e tal. Então, a escola especial, ela é muito diferente da educação inclusiva. Porque a educação inclusiva, a ideia é que seja para todos. E não é só dar acesso para todos. Porque o dar acesso para todos é você integrar. E integrar é diferente de incluir. Você integrar, você vai inserir os alunos que têm ali alguma diferença, alguma necessidade, alguma deficiência, enfim, num ensino regular, ponto. Agora, a inclusão é mais do que isso, é mais que você dar o acesso. É conseguir eliminar os obstáculos que limitam essa aprendizagem. Então, a inclusão, ela vai questionar políticas, ela vai questionar a organização de educação, da educação especial, da educação regular, enfim. Ela vai fazer a integração, mas também vai ter esse passo a mais, né, para derrubar esses obstáculos. Então, na educação inclusiva, as diferenças são trabalhadas, as diferenças são produzidas, são valorizadas. E não só, tipo, naturalizada. Abre a porta, tá tudo bem, somos todos iguais, naturaliza isso e acabou. Não, as diferenças elas vão ser trabalhadas. E para isso, né, precisa contemplar então a singularidade de cada um. E para contemplar a singularidade de cada um, precisa ter uma educação plural, porque você tem ali um grupo diversificado e todos no mesmo local e tal, e aí você vai precisar saber trabalhar com cada um de uma forma diferente. Então precisa de um ensino diversificado. E por que precisa dessa inclusão social, né? A escola no Brasil, ela é marcada por vários fracassos. O aluno, ele é vítima do contexto em que ele vive, né? Seja ali num contexto por conta de alguma deficiência, das altas habilidades, ou até mesmo um contexto social. Existem, por exemplo, alunos que precisam trabalhar para sustentar a família, enfim. E ele não consegue acompanhar, ele não consegue se adaptar ali à escola, à turma dele, enfim, e eles saem. Então, existe bastante, né, essa saída dos alunos, né, esse abandono do ensino. Então, a escola no Brasil, ela é marcada por muito fracasso por conta disso. E quando acontece isso do aluno abandonar, porque o aluno não se adaptou, a culpa é do aluno. O aluno que não se adaptou. Quando, na realidade,
deveria ser visto como um fracasso da escola e não do aluno. Então, o ensino, ele analisa o que o aluno aprendeu. E, na verdade, deveria ser avaliado o que foi ensinado, como foi ensinado, porque cada um tem uma demanda diferente. E a escola hoje, ela recebe quem aprende e exclui quem tem uma dificuldade, uma limitação. Porque quem aprende, tá tudo bem, segue vida normal, tá tudo perfeito, mundo maravilhoso. Agora, aquela pessoa que tem ali uma dificuldade, uma limitação, ela acaba sendo encaminhada, né, para um especialista, ou seja, ela é excluída, né, então ela é discriminada, e essa discriminação, ela vai aumentando. E, na verdade, essa discriminação acontece porque a própria escola não deu conta de ensinar aquele aluno, e não o contrário. Então, a pessoa, ela é excluída, né? Ela é discriminada, e por conta ali de uma deficiência que, na verdade, é da escola, que não soube ensinar e trabalhar essas diferenças, né? Então, na verdade, a escola, ela precisa começar a ter uma redefinição, né, uma reorganização, reforma dos planos e etc, para se tornar uma escola inclusiva. E aí aqui no Brasil a gente tem ali uns desencontros legais, né, legais de lei, não legal de legal, que a gente tem a Constituição de 1988, que ela fala, né, que ela diz que tem que ter um atendimento especializado, né, como uma modalidade obrigatória. Então, ela prevê isso na Constituição, né, de 88, de que tem que ter um atendimento especializado, né, educacional especializado, mas não uma escola especial, né? É um apoio para que integre as escolas especiais e regulares, tal, tudo num sistema único de ensino. Porém, existe, né, a legislação de diretrizes e bases, LDB, de 1996, que ela assegura métodos e recursos específicos para atender necessidades específicas. E o que isso quer dizer, então? Que ela possibilita substituir um ensino regular pelo ensino especial. Então, tem essa divergência, né, esse desencontro entre a Constituição e essa lei de diretrizes e bases. Bom, então, a educação inclusiva, né, a ideia é eliminar barreiras, né, para conseguir ter ali práticas adequadas para trabalhar com as diferenças, ter recursos, né, Libras, Braille, para cada necessidade que o aluno possa ter, e ter um apoio, né, educacional, um atendimento educacional especializado como apoio, né, para que não aconteça, não continue acontecendo essa discriminação, discriminação, né, que a criança não consegue aprender, tem uma dificuldade, ela é encaminhada para um especialista. E para acontecer a inclusão, né, os professores, eles precisam ter uma formação adequada, né, aperfeiçoando, né, e se adequando a essas diferenças. A escola, ela precisa ser reestruturada, né, que é diferente de ter uma educação especial, que a educação especial, ela exclui, né, e reestruturar a escola para que integre e inclua todos é diferente. Então, é a ideia de criar um espaço único, né, com uma identidade cultural, desenvolvimento, cidadania e etc. E aí, então, como que é feito isso, né? Porque a gente tem ali uma condição excludente no ensino, e como que a gente muda essas condições? Então, a gente muda através de uma reestruturação, de uma inovação, concretizar, né, essa profissionalização dos professores, né, essa formação, né, especializando, vamos dizer assim, para conseguir trabalhar com essas diversidades, ter então projetos que sejam inclusivos e rever a forma com que o ensino é feito e rever a forma com que o ensino está sendo recebido, avaliado e etc. Então precisa criar um modelo educativo, né, recriar um modelo educativo que reorganize as escolas de forma pedagógica, né, uma reorganização pedagógica. Então a ideia é que a estratégia, né, para se fazer isso é ter uma proposta única curricular,
né? Então é um único currículo, uma única proposta, porém com estratégias pedagógicas diversificadas, que consiga atender às necessidades de cada um, consiga atender essas diferenças, porque todo mundo não caminha no mesmo ritmo, mesmo se a gente não considerar a questão de deficientes mentais, físicos, altas habilidades, enfim, todo mundo tem uma velocidade diferente, tem uma demanda diferente, uma facilidade numa coisa, uma dificuldade em outra. Então é ter essa estratégia pedagógica diversificada, porque é através da estratégia pedagógica que o aluno faz essa conexão com aquela proposta curricular que vai ser única. Então essa estratégia precisa ser muito bem elaborada, e ela é elaborada pelo professor regente. Mas não é feito de uma forma sozinha, única. Não, a ideia é que ela seja feita de forma contínua e em colaboração, então com outros docentes, com os pais, com os próprios alunos, né? Quem sabe melhor das suas demandas do que a própria pessoa. Então a ideia é que essas estratégias pedagógicas, elas atendam, né, a singularidade de cada um. Porque a ideia é que todo mundo aprende, todo mundo pode aprender. E se a pessoa não aprende, tem algo errado não na pessoa, e sim na estratégia pedagógica, né? Porque é através dela que ela vai fazer a conexão entre o aluno, né, e a proposta curricular. E então, no momento que essa estratégia pedagógica está sendo feita, ela precisa ser considerado todas as particularidades, as singularidades, etc. Então, na verdade, às vezes, quando, né, a pessoa não aprende, é a escola que não está habituada ali com as diferenças, né? E aí a gente tem, então, o atendimento educacional especializado, que é o AEE, que a função dele é identificar, elaborar, organizar os recursos pedagógicos e a acessibilidade para conseguir eliminar barreiras, né? E tudo isso que seja feito de uma forma que considere, né, as necessidades específicas dos alunos. Então, o AE, ele vai colaborar com os professores, ele vai colaborar com essa reformulação, essa reorganização, né, do ensino. Ele vai dar uma acessibilidade, né, à educação, apoiando, complementando a formação, né? Ele vai ser um instrumento de apoio. E ele está previsto pela Política Nacional de Educação Especial do MEC. Então, a ideia não é que uma educação inclusiva, que a educação especial, ela substitua o ensino regular, que ande paralelamente como vinha acontecendo. Não, a ideia é que a educação especial, ela seja um apoio complementar à educação regular. E então, as pessoas, elas vão precisar trabalhar em conjunto para conseguir, né, desenvolver essa estratégia pedagógica que inclua todos e dessa forma conseguir explorar os talentos, conseguir explorar as diversidades, conseguir explorar as diferenças, né, o potencial de cada um, e não mais aquele ensino transmissível, né? O professor fala, o aluno aprende, se não aprendeu é ruim, ele é excluído, né? É mandado para um terceiro. Não. Então é ter atividades diversificadas para que consiga trabalhar com todos, incluir todos no mesmo ambiente, né? Trabalhando todos juntos, desenvolvendo todos juntos, porque essa diversidade, esse contexto plural, ele contribui muito, né? Então, isso é falando um pouco, né, sobre a inclusão social, o que precisaria ser feito, enfim. E no próximo vídeo eu vou falar de 2 documentos importantes, que é a Declaração de Salamanca e a Convenção da Guatemala. Até o próximo vídeo.